É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. Vier aí para o Flamengo, os jogadores do Flamengo virem para o Corinthians na troca. É claro que essa presença dele na posse do Augusto Melo gera toda essa expectativa. Eu nem sei se o Gabigol um dia vai jogar no Corinthians, entendeu? Nem agora, nem o ano que vem, não sei. Mas fica alimentando isso pra quê? É que nem eu falar aqui, meu sonho, por exemplo, era uma Lamborghini, né? Você sabe, a Lamborghini laranja, claro. né? Eu tenho esse sonho, né? Já, todo ano eu alimento esse sonho, né? Agora, sinceramente, você acha que algum dia eu vou ter a Lamborghini laranja? O Gabigol é a Lamborghini laranja do Corinthians? É, o Lamborghini, no momento, é rubro-negra. Então, há um jogo político, um jogo de marketing. E olhe bem, para vocês verem como são as coisas. O interesse continua. Ouviu alguma conversa nesse sentido no clube? Uma pergunta franca, que eu não tenho ideia. Eu recebi que havia interesse do clube, porque o que se entendia? Não acho que o Flamengo vá abrir mão do Gabigol. Não acho que o Flamengo queira isso para nenhum clube. Eu acho que o Flamengo abriria mão do Gabigol para um clube da Europa. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, galera, né? Esse vídeo você vai gostar bastante, está falando sobre o assunto do Gabigol, né? Ele vai pro Corinthians, não vai? Eu só sei de uma coisa, os paulistas estão sonhando com o Gabigol. Mais uma vez ali o presidente do Corinthians, na posse dele, falou do seu interesse, né, e do seu sonho. E aí você vai assistir, vai acompanhar o que a mesa, né, e toda a galera aí, né, da internet está falando sobre esse assunto, tá? Então tá bem legal o vídeo, né? Tenho certeza que você vai ficar bem a par aí da situação. Mas só vou pedir você rapidamente, antes de eu trazer, né, todas essas informações e aí soltar o vídeo pra você na íntegra, vou pedir a você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão rapidamente, do lado tem ali um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações e aí toda vez que eu lançar um conteúdo novo para você, como esse, você vai receber em primeira mão. E vou pedir na humildade para você, meu amigo e minha amiga, se você puder, por gentileza, deixa aí o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para a ESPN Brasil e também para o canal Opina Porco. O link estará aqui na descrição do vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos para o conteúdo porque tá bem legal. E aí, Gabigol vai sair? Gabigol não vai sair? Uma coisa ele fez, ele se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu. Lembrando que o time só se reapresenta no dia 8, né? E ele antecipou novamente a sua chegada, né, antes dos demais. Vamos lá, vamos ver aí o que a imprensa, né, está falando sobre essa situação de Gabigol no Corinthians. É sonho ou realidade? Solta aí, produção! Vamos lá, agora então é isso, né? O interesse manifesto do presidente Augusto Melo no Gabigol. O Marcos Braz lá, claro que gera uma expectativa. Vamos ver o que o diretor de futebol do Flamengo falou? Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa, e eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia, assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação, e a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais o centroavante também.
Muito bem, você viu, não era o Marcos Braz falando, né? Era o Augusto Melo. Falha minha essa, tá? Mas é pra dar renda, né? Pra aumentar a audiência. Claro. Não, o cara falou errado. Engajamento que chama. Hoje em dia chama-se engajamento isso. Mas assim, porque exatamente o Mendel tentou falar com o Marcos Braz, ele se recusou a falar e eu pensei que fosse o trechinho dessa tentativa de conversa. Enfim, depende deles. A bola está com o Flamengo, então conversas adiantadas. Será que está tendo um encontro agora entre Marcos Braz e Augusto Melo que pode ajudar, Zupac? Não sei, Edu. Assim, é claro que a presença do Braz na posse do Augusto, mediante essas conversas, e não só sobre o Gabriel, né? O próprio Rubão falou também na entrevista sobre a possibilidade do Fausto Vera ir para o Flamengo, os jogadores do Flamengo virem para o Corinthians na troca. É claro que essa presença dele na posse do Augusto Melo gera toda essa expectativa. Mas acho que dá para separar as coisas, né? O recado que eu acho que fica claro é que há um estreitamento nesse momento entre as diretorias, a nova diretoria do Corinthians e a atual diretoria do Flamengo, talvez como há muito tempo a gente não via de maneira pública. E que se não sai negócio com o Gabigol, podem sair outros negócios. E a gente tem que lembrar que nesses últimos anos de pandemia para cá, começou a se discutir cada vez mais a questão da liga ou das ligas, que sinceramente em termos de campeonato eu acho que não vai sair. Mas nas discussões, Corinthians e Flamengo sempre estiveram do mesmo lado da bancada. E inclusive foram criticados por outros clubes, porque na teoria eram os clubes que deveriam abrir mão de uma fatia maior do que hoje tem de renda para que se formasse um coletivo um pouco mais forte e tal. Isso é uma barreira nessa discussão. Então, assim, são clubes que têm alguns interesses em comum. Então, o que me mostra essa presença do Marcos Braz é que há um canal de comunicação, há uma relação próxima entre dois clubes, os mais populares do país, como há muito tempo eu não via. E isso pode gerar uma série de outras conversas daqui para frente. Em relação ao Gabriel, o próprio Augusto Melo deixa claro que é difícil, e é muito difícil, está muito claro que é difícil, mas o Corinthians está no direito de tentar fazer a sua parte, de tentar alinhar essa contratação. Eu acho que os moldes financeiros dela, se por um acaso for acontecer, financeiramente ela tem que ser muito bem explicada, porque ela traria algum tipo de impacto que nos parece grande para a realidade financeira do Corinthians, mas se o Corinthians entende que há um modelo que possa ser executado para se trazer o Gabriel, o Corinthians está no direito de tentar. E a conversa está acontecendo. Se o Flamengo vai vender ou não, se o Gabriel vai querer não cumprir o contrato agora ou não, é outra parte da história e todo mundo tem o direito de conversar sobre, inclusive o Corinthians, de tentar contratar o Gabriel. Eu acho que aquela que só esconde também às vezes não funciona, mas esse caso do Gabigol que me chama a atenção é o que o Mauro sinalizou, assim, são frases feitas, né, do sonho, até aí todo mundo sonha, e de coisas que a gente que acompanha o noticiário, não é que a gente acompanha o noticiário como leitor, a gente que faz o noticiário, a gente sabe quando... Tem coisas que a gente fala, será? E tem coisas que a gente sabe. Quando ele veio, não sei se você estava na bancada da tarde naquele dia, porque foi no UFC da tarde, o programa do Mauro, o Augusto Melo, e ele falou, tem reunião amanhã, diretoria... Todo mundo que estava por trás foi um corre-corre até do staff dele, tipo... Ele não vai estar em São Paulo. A diretoria do Flamengo, eu vou para São Paulo para negociar o Gabigol. Então, esse tipo de coisa que para mim é muito estranho. Seria legal o Gabigol... Desnecessário, né? É um desgaste desnecessário. Porque o cara começa a cair dali num palco de espetáculo, digamos assim. Como é que você está vendo tudo isso que envolve Gabigol, Corinthians e Flamengo, o Bueno? Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre essa nova diretoria do Corinthians, é o seguinte, ela está causando uma ruptura histórica. No sentido bom ou ruim? Pode escolher as duas coisas. Como é que funciona? Quem sabe como é que funcionam os clubes brasileiros são quadros associativos. Mais ou menos como teu condomínio lá em casa, lá você troca o síndico, aí tem normalmente aqueles caras que apoiam o síndico, votam nele na eleição para qualquer coisa, aprova tudo que ele quer, e até depois de muito tempo, às vezes, vai lá e troca uma gestão por inteiro. É o caso do Corinthians. O Duílio saiu, só que o Duílio era do grupo do Andrés há 500 anos. 17 anos o grupo estava no poder. Então, essa quebra que você exatamente, tá falando por isso é uma ruptura histórica no Corinthians. 17 anos depois, você tem um outro cara que é de uma outra corrente política dentro do clube. E política do clube, às vezes, é as coisas mais chatas, nojentas, nocivas que tem. Então, por exemplo, terminou lá a gestão passada, o Duílio falando da arena, do acordo para, agora vai quitar, não sei o que e tal. Isso morreu, acabou.
Entrou, talvez se fosse o sucessor lá, o André Negão tivesse sido eleito, talvez esse papo iam cobrar, poxa, agora tal. Não, o projeto tá aqui, não sei o quê. Acabou, não se fala disso. Né? E o Augusto Melo, que conseguiu essa vitória e essa ruptura, eu acho que ele está se mostrando ainda um pouco despreparado nas declarações precipitadas, e aí esbarra no negócio de ser mentira, eu vou aumentar a arena. Ele nem sentou na cadeira, não sabe como é que está a situação financeira, né? Eu não vou vender nunca um Moscardo, não vou vender nenhum garoto. Logo depois chega a notícia que é vendido, aí depois ele vai lá e fala, tivemos que vender, depois já não vende mais por causa da lesão do jogador, a operação que vai passar. Então parece que assim, ele tá tudo caindo no colo dele, assim, ele tá aprendendo a ser presidente do Corinthians. O que, não convenhamos, não é uma missão das mais fáceis, né? 30 milhões de torcedores, né? É um país que você tem que administrar e tem um monte de boleto ali na gaveta saindo. Ele tem que rapidamente resolver uma série de questões internacionais. Do contrário, se ele não pagar lá clube, gente de fora, vai para a FIFA, vai para o Transferban, e aí todo o trabalho financeiro, planejamento que ele tinha vai por água abaixo, ele fica com conta travada. Então, assim, e ficar alimentando aí nessa coisa do Gabigol só faz bem para uma pessoa, para o Gabigol. Porque o Gabigol, né, se sente valorizado, fica grandão ali, né, olha, o Corinthians me quer, Flamengo e tal. E vai lá e fica negociando um contrato melhor, vantagens com o Flamengo e tal. E eu nem sei se o Gabigol um dia vai jogar no Corinthians, entendeu? Nem agora, nem o ano que vem, não sei. Mas fica alimentando isso para quê? É que nem eu falar aqui, meu sonho, por exemplo, era uma Lamborghini, né? Você sabe, a Lamborghini laranja, claro. Né? Eu tenho esse sonho, né? Todo ano eu alimento esse sonho, né? Agora, sinceramente, você acha que algum dia eu vou ter a Lamborghini laranja? O Gabigol é a Lamborghini laranja do Corinthians? A Lamborghini, no momento, é rubro-negra, né? Sim. Que é bonita também, não é laranja, mas é bonita também. Ou poderia, né, falar que eu tenho um sonho, sempre tive com a Catherine Zeta-Jones, né? Embora ela seja muito bem casada com o Michael Douglas, né? Mas é o tipo de coisa que é só sonho, né? Eu sei que nunca vai acontecer na minha vida, a Catherine Zeta-Jones. Então ele fica falando isso em público. Se ele tem de fato interesse, o Andrés, quando acertou com o Ronaldo, que o Ronaldo estava treinando no Flamengo, e ninguém imagina, ninguém passava na cabeça do Ronaldo jogar no Corinthians. Sim. Ele não ficou falando, o Ronaldo Fenômeno é um sonho. Que imagina ele jogando na camisa do Corinthians. Não, vai lá, né? Costura, negocia, fala com ele, fala com o cara, entendeu? Acerta ali e tal, e aí depois, quando sai, você vai ficar muito bem na fita. Bora lá. Então, efetivamente, o Flamengo vai fazer um jogo de cena, se ele não fechar com o Corinthians, né? Vai fazer um joguinho se fechar, na verdade, mais pra frente, vai fazer um jogo de cena pra todo mundo, tá? O Flamengo vai tentar segurar, mas todo mundo sabe, tanto é que não há negativa, nem do Vene, nem do Mauro César, que há um desgaste entre o Gabigol e a diretoria do Flamengo. Alguém nega isso? Só existe um porém. Não vendam para o Corinthians. É isso que está sendo tratado ao torcedor do Flamengo, aos torcedores, até dos rivais, preferem que seja para um rival como o Vasco da Gama do que para o Corinthians, porque sabe que um jogador que tem uma boa qualidade, uma excelente qualidade no nosso futebol, mas tem o marketing muito pesado a seu favor. Então, absolutamente há um contra muito grande do Flamengo para entregar ao Corinthians, mesmo sabendo que se daqui a 6 meses não houver um fechamento em relação ao Flamengo, o Flamengo com o Gabigol, e inclusive o Corinthians com o Flamengo pode perder o jogador para qualquer time. E isso eles não ligam. Preferem perder 2025. Preferem deixar ele no banco. Certo? Então há um jogo político, um jogo de marketing. E olhe bem, para vocês verem como são as coisas. O interesse continua. Mas o ponto principal foi que o Corinthians está consultando o Firmino como opção, tá bom? E ser uma opção não é problema nenhum. Até, digo eu, é uma opção de criar uma situação de pressão a uma decisão do próprio Gabigol. O Corinthians não pode ficar com à espera de um milagre, ou à espera de uma boa vontade, à espera de que o Gabigol disse, não, eu vou fazer um favor de vir para o Corinthians. Por isso que eu disse para você não tá afim? Fica lá, cara.
fica lá. Fica sem renovar, depois você aparece em 2025 se você quiser. O Corinthians é que não pode ficar simplesmente, eu vou ficar só com o Gabigol como opção. Porque a informação de contratação do Gabigol para um parceiro comercial hoje veio à tona através de uma matéria do portal do Meu Timão, que existia a possibilidade de ter alguém que não seria o Master, que poderia aportar essa grana para a chegada do Gabigol. Cada um com a sua informação, com muita calma. O que eu recebi... Diga, Paulinho. Você já ouviu alguma conversa nesse sentido no clube? Uma pergunta franca, que eu não tenho ideia. Eu recebi que havia interesse do clube, porque o que se entendia, e se entende, que a possibilidade de contratar melhores jogadores, nesse momento, não é utilizar o que nós não temos de grande receita. Portanto, a ideia de ter parceiros comerciais, e essa ideia ela tem que ser assim absurdamente distanciado da Talça e Paulinho, porque senão nada para a gente vai servir. A gente tem que tomar um cuidado quanto a isso. Mas seria no sentido de ter uma parceira assinando a chegada de um atleta, tá? E a gente tem que distanciar essa situação que houve com o tal do farelo de soja, que deu totalmente errado. Aliás, ele disse que não tem dinheiro nem pagar advogado, aquele safado daquele cara. Entrou na justiça dizendo que não tem dinheiro para o advogado. Dito isso, o que eu tenho, Paulinho, dentro do clube é que o interesse sempre teve em buscar parceiros para trazer jogadores, mas que não se tem, neste momento, dia 1/1/2024, alguém, assim, para passar o Pix, tá? Não tem, tá? Se quer, lógico que se quer. Eu não tenho a menor dúvida, né? Não vou nem falar qual o ramo das empresas que já contaram para mim que estariam sendo batido na porta, né? É um ramo bem forte, realmente, claro, né? Para ter dinheiro não pode ser fraco, mas não é caso de aposta. Não é caso de aposta, tá? Então o que eu tenho madrugadinha é que não se tem, não que não se deseja, mas que não se tem nesse momento, tá bom? Cara, o primeiro vídeo, como vocês viram, é uma visão torcedora ali, bem torcedor mesmo, em relação ao Gabigol, as impressões dele, o que ele acha dessa negociação. Ele fala que existe um jogo político acontecendo, até mesmo dentro do próprio Flamengo, que o Flamengo não quer ceder o Gabigol a um time como o Corinthians, e sim poderia ceder até mesmo a um rival. Essa é uma visão mais torcedor. Eu confesso para vocês que eu não acho que seja isso. Eu acredito que essa questão do Gabigol no Corinthians foi uma questão mais criada no intuito de efervescer o assunto. Eu acho que isso pode ser até um jogo político, mas um jogo político da presidência do Corinthians, que quer elevar a sua moral, quer colocar o Corinthians novamente nas rotas dos grandes jogadores e dos grandes nomes. E obviamente que se eles conseguissem um financiador, um investidor para isso, mais ou menos um modelo igual o Grêmio fez com o Suárez, com certeza eles iriam dar essa cartada e dar essa investida. Não acho que o Flamengo vá abrir mão do Gabigol, não acho que o Flamengo queira isso para nenhum clube. Eu acho que o Flamengo abriria mão do Gabigol para um clube da Europa. Acho que o Flamengo vai abrir mão do Gabigol para clubes brasileiros. E também, vocês viram ali, com o pessoal do Identidade Corintiana, que não existe esse investidor. Esse investidor não existe. Existe a intenção. Existem algumas empresas que podem sinalizar um apoio, mas hoje não existe algo concreto. Então, coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso e vamos observar o desdobramento dessa novela. Então tá aí, meus amigos, vocês viram aí, né? Não existe esse lance de investidor, pelo menos até esse momento, né? Você viu aí pelos próprios corintianos, né? Que não tem essa história, né? De investidor pra pagar ali os 2 milhões e tal de salário do Gabigol. Lembrando que ele tem contrato ainda com o Flamengo até o final da temporada. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? A diretoria do Corinthians continua sonhando com o assunto, né? Enquanto isso, o Gabriel, ele voltou a treinar antes dos demais, né? Tá lá no CT Ninho do Urubu treinando.
Vamos aguardar para ver o desdobramento dessa novela, porque realmente é uma novela. Ele renova com o Flamengo ou será que vai para o Corinthians? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Daqui a pouquinho estarei trazendo, tá, um novo conteúdo para vocês. Galera, um conteúdo muito bom que eu vou subir aqui no canal. Então, para você não perder, já faz o seguinte, vai aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, você vai clicar ali para ativar as notificações e também peço a você que ainda não viu os nossos conteúdos, clica aqui no canal e dá uma olhada, né, nos vídeos que nós lançamos, galera, um melhor do que o outro, tá? Por gentileza, deixe o seu like, né, para ajudar o crescimento do nosso trabalho, isso daí alcança, né, até mais torcedores, beleza? Então, vou nessa até daqui a pouco, hein, trazendo mais conteúdo pra vocês. Tô deixando 2 janelinhas aí, ó, pra você escolher um dos 2 vídeos aí e ser feliz. Vamos que vamos, porque ser feliz é bom demais, meu parceiro. Vou nessa, saudações, fui!